Bom dia. Tudo bem, pessoal? Já me lembrou aqui. Vem aqui. Vem cá. Vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pelos pequeninos. Vem cá. Vem cá. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos orar pelos pequeninos, Senhor Deus, que já, Senhor Deus, pertencem ao reino dos céus, Pai. Mas aqui, Senhor Deus, homens e mulheres se tornarão, Senhor Deus, pregadores, se tornarão, Senhor Deus, levitas, se tornarão, Senhor Deus, discípulos e farão discípulos, Pai, porque essa é a missão, Senhor Deus, levar o seu nome para toda criatura, Senhor. Por isso, Senhor Deus, nós oramos por este momento que será ministrado a sua palavra ali na classinha, Pai. Abençoa as professoras, abençoa, Senhor Deus, essas crianças, que seja um momento de testemunho, de cura, de milagres. Que tudo que eles aprenderem ali, Senhor Deus, que a sua presença possa ser cada vez mais manifestada ali naquele lugar e levada, Senhor Deus, para todos os cantos onde eles estiverem, Pai. Cuida deles e cuida deste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Mais uma vez, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. O culto já começou, como a Fátima já falou. Hoje cedo, às 9 da manhã, tivemos a nossa EBD. Sabemos da distância de todos, sabemos da dificuldade de alguns de chegarem às 9 horas, e isso está tudo bem. Quem pode, venha. Quem não pode chegar, se conecte pelo WhatsApp também. A Tatiane manda o link lá no grupo. Mas vamos dar continuidade àquilo que Deus tem falado à igreja, né? Esses dias eu estive conversando com o Márcio e algumas semanas atrás ele trouxe uma palavra e a hora que ele estava ministrando, ele falou, não é possível. Ele olhou que eu ia pregar e está pregando, e como é que eu vou fazer agora? Eu vou ter que apagar e vou ter que começar tudo de novo. Aí eu falando com ele, falei, olha, Márcio, realmente a Deus tem dado uma mensagem para a nossa igreja, né? Então, talvez você usou e trouxe uma abordagem, agora Deus vai trazer, talvez essa passagem vai dar uma outra abordagem. E eu creio que Deus, Ele renova a palavra dele a cada vez que a gente lê, a cada vez que a gente busca. E ontem eu estava no trem, voltando do jogo, e relendo as passagens que eu ia pregar, e aquilo foi me emocionando. Eu virei até para o Emanuel, falei, nossa, como é impressionante uma passagem de Lucas que a gente conhece tanto, e aquilo estava falando comigo de uma forma tão especial. Enfim, mas ele estava ali empolgado com o jogo, e eu estava numa vibe diferente. Não tinha como eu ficar ali falando daquele momento, porque ele estava vendo vídeos e a gente estava voltando em êxtase, né, pelo aquilo que a gente tinha visto. Foi muito legal, diga-se de passagem. Mas como a Tati falou, né, o esporte às vezes ele é colocado como uma forma de idolatria. Mas se você sabe usar as coisas desse mundo com sabedoria, você vai viver nesse mundo, mas você vai influenciar esse mundo que você vive com a palavra de Deus. Então que a gente escute a palavra de Deus hoje e tente influenciar alguém, e tente levar essa mensagem que você vai ouvir aqui para alguma pessoa, que isso faça a diferença em alguém. E a primeira pessoa que tem que fazer a diferença é em você, é em mim. Porque é através das nossas mudanças, da nossa vida, do nosso comportamento, é que a gente vai refletindo a imagem de Deus. Senão, é só uma palavra vazia. E eu queria começar, então, hoje, eu até falei isso para a Tatiane, que eu não queria trazer computador, não queria trazer nada. E ela falou, mas Juliano, você tem dificuldade de lembrar as coisas, você tem um nível de TDAH bem acima do normal, como que você vai fazer? Eu falei, Tati, eu creio no Deus que eu sirvo. E se eu esquecer alguma coisa que não era para eu falar, e se eu lembrar de algo, era porque era para falar. Então, hoje eu me permiti, eu falei isso para a Tati algumas semanas atrás, falei, eu não quero pregar naquele dia, eu vou pregar com o computador, não estou falando que isso é errado não, gente. Mas eu falei, não, hoje eu quero deixar que a palavra de Deus fale por si só. Não que quando o computador não fale por si só, porque a gente se prepara para aquilo, né? Vir aqui levar uma palavra é algo de uma responsabilidade muito grande. E a gente fica apreensivo, sim, quando a gente
vem trazer a palavra, né? Então eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia, e eu estou usando hoje uma versão que eu costumo não utilizar, mas eu gostei muito das passagens que são dessa versão, que é Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. Eu acho que o Lucas não deve ter essa versão no aplicativo, que é Almeida Corrigida Fiel. Mas não tem problema. Se tiver, tudo bem. E nós vamos abrir lá último livro da Bíblia, conhecido como Revelação, ou em inglês Revelation, ou em português Apocalipse. E lá em Apocalipse nós vamos ler a 7ª carta à igreja de Laodiceia, que é no capítulo 3, no versículo que eu quero começar por ele, no versículo 20. Mas antes de falar aqui sobre esse versículo, eu vou ler esse versículo primeiro. Então, nesse versículo, na minha versão, talvez na sua versão esteja um pouco diferente, mas a minha versão diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Eu não sei se a sua versão está um pouco diferente, mas eu queria ler de novo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Nós estamos lendo essa passagem, talvez ela é uma passagem que você já ouviu em outras situações, e tudo bem. Só que muitas vezes você escuta essa passagem e você talvez deva ter ouvido: eis que estou à porta e bato. Então, se Deus está à porta e bato, Ele é um Deus educado, Ele é um Deus gentil, que Ele está à porta e gentilmente Ele bate a porta e aguarda com que você abra a porta. Eu mesmo já ouvi isso várias vezes, onde eu ficava pensando: nossa, que Deus gentil. Eu já falei isso, eu já evangelizei pessoas usando essa passagem, colocando essa conotação: Deus é um Deus gentil, Ele não arromba a porta. Mas aí eu comecei a meditar sobre essa passagem e eu vi que as coisas não eram bem assim. E eu não quero falar baseado naquilo que eu acho, ou naquilo que talvez eu vou reinterpretar a Bíblia. Eu quero voltar para a Bíblia e mostrar o que a Bíblia fala a respeito disso. Eis que estou à porta e bato. Para quem ele estava falando? Por que ele estava falando? Em que contexto ele estava falando sobre isso? Vocês já pararam para pensar? Nós estamos no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, até esse capítulo 3, fala de cartas que foram escritas para igrejas. João estava preso nos seus últimos dias de vida, talvez ali na velhice, e Deus entrega para ele algumas mensagens, e ele escreve algumas cartas para igrejas, e essa é a 7ª igreja. E aí a gente fica pensando: nossa, a 7ª igreja, o número 7, coisa e tal, e começa a pensar sobre por que ele colocou dessa ordem. Basicamente, como ele estava preso numa determinada cidade, aí meu TDAH vai me fazer esquecer isso, qual era a cidade que eu não lembro, mas não vem ao caso. Ele estava ali naquela cidade escrevendo cartas. A ordem que ele escreve a carta é uma ordem geográfica. Ele precisava sair daqui em Northampton, no caminho por exemplo, de Rushden, e aí tem algumas cidades ao caminho de Rushden. Por exemplo, se você vai no sentido de Daventry, por exemplo, você passa primeiro por Daventry, depois para Coventry, depois para outras cidades, até chegar na cidade de destino, que pode ser, sei lá, Rushden. Então, existe uma ordem geográfica. Primeiro a cidade que ele vai é essa, depois ele vai para essa, depois ele vai para essa, e essa é a sequência aonde as cartas são escritas. E essa última cidade, que é a cidade de Laodiceia, existe algo específico nessa cidade. Vocês já ouviram sobre isso, eu já falei sobre Laodiceia, a Tatiane já falou sobre Laodiceia, mas não custa relembrar algum detalhe. Então vamos lembrar o que fala sobre Laodiceia? Podemos voltar um pouquinho e ler. Vamos voltar para a Bíblia, para a gente entender: eis que estou à porta e bato. Por quê? Para quê? Como? Será que é um Deus gentil que está falando isso? Um Deus que amoroso está à porta e bato? Abra a porta para mim. Será que esse é o contexto?
No versículo 14, nesse mesmo capítulo, onde ele começa falando a Laodiceia, eu queria ler um pouquinho sobre isso, para trazer um pouco o que a Bíblia diz, e não o que eu vou falar. Então diz ali no 14, e o anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto, não sei se é a mesma versão, não, né? Ah, tá, ótimo. Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Ele está falando para a igreja. E aqui essa relação de ser frio ou quente também, às vezes muito mal colocada, diz que, então, é melhor que você seja um crente frio, ou então é melhor que você seja um crente quente. E a gente já falou sobre isso, não sei se a gente precisa repetir esse assunto, mas é importante você saber que essa cidade, ela ficava entre duas outras cidades. Não me lembro o nome de uma, mas eu lembro que a outra se chamava Colossos. Sim, a igreja de Colossenses. E essas duas igrejas, existe essa cidade, que é a cidade de Laodiceia, e elas ficavam entre duas cidades. Uma cidade fornecia uma água medicinal, uma água fria, e uma outra também trazia uma água quente, que tinha substâncias benéficas. Só que tinha um arqueduto que levava até a cidade de Laodiceia, e aquela água, quando chegava em Laodiceia, ela chegava sem mais nenhum tipo de função. Ela perdia suas essências, e ela não servia para nada. Então, ser frio é bom, porque traz benefícios. Ser quente é bom, porque também traz benefícios. Mas ser morno na água não serve para nada. Ei, Laodiceia, eu estou te dizendo que o que está aqui entregue a vocês é uma água que não serve para nada. Quem dera foras frio ou quente. Quem dera, é bom que você seja isso ou aquilo. Mas o que você é hoje não faz sentido. Aí ele continua, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque uma água morna, ela é indigesta, ela causa algo que você às vezes quer regurgitar. No versículo 17, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Esta cidade era uma cidade rica, era uma cidade próspera, era uma cidade que ela tinha um setor industrial muito forte. Então ele estava falando para aquela cidade, e a cidade estava entendendo aquela mensagem. Então a água não é morna, realmente a água é morna, realmente é isso, somos nós. Peraí, então eu sou rico, é verdade. Era uma igreja rica, mas fria espiritualmente. Era uma igreja que tinha conhecimento bíblico, mas ela não vivia aquilo que pregava. E aí então, diz que é miserável e pobre e cego. Essa cidade ela também era muito conhecida pelos avanços tecnológicos da parte de oftalmologia. Então existiam estudos ali, existiam escolas, e aqui então ele está dizendo, olha, você é um desgraçado e miserável, quem dera, né? E no 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Ou seja, o dinheiro que você tem não serve para nada, mas se você comprar o ouro provado pelo fogo, aquele que você passa pela dificuldade, o dinheiro, se você só recebe o dinheiro, mas não tem ali o valor por ele, não serve para nada. O ouro, quando ele é provado pelo fogo, ele tira todas as impurezas. A mensagem que Deus está dando para a igreja aqui é, você precisa passar por um processo. Não adianta você só acumular riqueza. E aí ele continua ainda no versículo 18, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eles estavam entendendo, porque eles tinham conhecimento sobre essas questões de olho e tudo mais. E no 19, eu repreendo, olha isso, o versículo 19, antes daquele versículo famoso do diz que estou à porta e bato. Preste atenção. Eu repreendo e castigo a todos que amo. Sê, pois, zeloso
e arrependa-te. Aí sim, eis que estou à porta e bato. O que ele está falando? Eu repreendo e castigo a todos que amo. Eu estou aí fora, eu bato, porque eu não estou aí dentro. Eu estou batendo porque eu estou do lado de fora, e não estou aí dentro com vocês, igreja. É isso que ele está falando aqui. Ei, eu estou aí fora, na sua vida, e você não está me trazendo aqui para tomar as decisões que nós fizemos aqui no teatro do culto de jovens. Eu estou aí fora porque você não me permite entrar. Porque vocês estão ricos internamente, cheios de conhecimento, mas não me deixam entrar. Eu repreendo aqueles que amo. Aí sim estou à porta e bato. É uma mensagem de repreensão, é uma mensagem de alerta. Não é uma mensagem do tipo, eu sou um Deus, estou aqui fora, sou um Deus que sou super amável. Claro que sim, mas essa mensagem não é isso que ela está dizendo. Eu não arrombo a porta, podem usar, mas não use essa passagem para falar isso. Juliano, se você for pregar para alguém de novo, mude um pouco o contexto agora, que você entendeu um pouquinho mais sobre o que é isso aqui. Está ficando claro que a mensagem, ela mesma se explica. Ela mesma se explica. Quando você pega um versículo e você medita só nesse versículo e olha só para ele, você fica que nem Laodiceia, míope. Eis que estou à porta e bato. Se eu estou à porta e bato, quando você aguarda uma visita, às vezes, você nem espera a pessoa bater na porta, não é? Quando você sabe que vai chegar alguém 3 da tarde na sua casa, você fica olhando, dá 2h56, passa um carro na rua, você acha que eles chegaram. Aí você usa uns passos assim, peraí, acho que tem... Ih, arruma ali, peraí. Chegaram, aí tem alguém lá se maquiando, tem alguém a cozinha tem que desligar a panela, porque você está ali aflito, a pessoa está chegando. Você está atento aos detalhes. Porque você está esperando. Quando a pessoa bate, das duas uma, ou você está atrasado e viu que ela chegou, e você falou, não, deixa ela bater que ainda dá tempo de... Ou você está totalmente desatento e não percebeu que aquela visita que você marcou para estar naquele horário tinha acabado de chegar. E ela precisa bater, porque você não está ouvindo. Se ela precisa bater, é porque você não estava preparado. Se ela precisa bater, é porque você não estava atento, esperando aquela pessoa chegar na hora que ela disse que ia chegar. Jesus, ele não está batendo. Abra o seu coração. É uma mensagem de repreensão, gente. Se eu estou à porta e bato, e aí diz, se alguém ouvir a minha voz. Se há uma informação aqui, se alguém ouvir, é porque também há pessoas que não vão ouvir. Se alguém ouvir, o que ele diz? Abrir a porta. Se alguém ouvir. Então aqui a gente tem algumas coisas. Se alguém ouvir. Então, tem gente que não vai ouvir. Tem gente que talvez não está nem esperando Jesus chegar. Tem gente que vive uma vida, e aqui ele está falando para a igreja, tá? Aqui é uma mensagem para a igreja, para crente. Não é uma mensagem evangelística que, olha, Jesus, olha, você precisa conhecer Jesus porque ele vai bater a sua porta. Não, sim, vai acontecer isso, mas não usa essa passagem para dizer isso, não. Aqui é uma mensagem de repreensão. Se alguém ouvir a minha voz, vai ter gente que não vai ouvir a voz. Se alguém ouvir, é claro, a mensagem é clara. Se alguém, então, vai ter gente que não vai ouvir. Quem você quer ser essa pessoa? Aquele que espera Jesus ansiosamente, aquele que está ali atento aos passos, ao carro que está chegando, ao barulho da rua. Você está atento, porque você espera, você está ansioso por ter uma vida de relacionamento com Ele. Porque você não quer deixar Ele do lado de fora. Você quer que Ele conviva com você.
Você não quer ser uma pessoa morna aqui em Laodiceia. Você quer obter o melhor das propriedades da água fria e o melhor das propriedades da água quente. Mas você não quer ser morno. Você quer ser atento. Então, se você quer ser atento, você então tem que fazer parte daqueles que ouvem a voz, não daqueles que não escutam a voz. O que Deus está falando com você, gente? O que Deus está falando na sua vida? O que Deus tem ministrado nos problemas que você tem enfrentado? Porque Deus... Não, peraí. Os problemas não são para te derrubar, os problemas são para te ensinar. Você é crente. Você crê em Deus. Você vive uma vida com Deus. Se alguém ouvir a minha voz, aí tem um outro grupo de pessoas ainda. Aqueles que escutam a voz, mas não abrem a porta. Tem aqueles que escutam a voz, constantemente tem tido uma vida onde Deus tem falado e falado e falado e fala a mesma coisa. É aquele erro que você comete o tempo inteiro e Deus fala, e Deus te ama, e Deus te ajuda, e Deus te acolhe, e Deus te ministra, e você chora, e você ri às vezes quando você está feliz ali com Deus, mas aí depois aquela mesma situação acontece. Você escuta Ele bater na porta, mas você não abre. Porque aqui é uma condição. Se alguém ouvir e abrir a porta, não adianta você só ouvir. Aliás, só abrir a porta. Ou melhor, as duas coisas. Porque as duas coisas têm que acontecer. Aí, depois que você ouviu, depois que você abriu a porta, aí sim ele vai entrar. E aí sim ele vai ali jantar, comer, ter um relacionamento. O que é cear com ele? O que é cear com ele? Você, quando você recebe uma visita, você não prepara aquela comida especial, aquele prato vegano maravilhoso, aquela pessoa chega em casa. Você não faz o seu melhor, a sua feijoada, o seu churrasco. Você não faz o seu melhor, aquilo que você sabe fazer. E você faz com amor, porque você quer receber aquela pessoa e dar o seu melhor. E você prepara com os ingredientes especiais, você testa sabores, né? Põe um pouquinho mais de tahine, um pouquinho mais de limão, um pouquinho mais de sal. E você testa sabores e vai montando aquele prato que tem o seu gosto, que agora tem um paladar legal. E aí você prepara para receber aquela pessoa. Alguém da sua família, seu marido, sua esposa, mas quando você faz algo que você prepara, você espera que você encontre o ponto certo, que você faça da maneira correta. E aqui Deus quer ter um relacionamento. O que é cear? Não é sentar, comer e ir embora. Não é sentar com o celular assim, é relacionamento. Deus ele quer um relacionamento com aquela igreja que está certo e não estava tendo. Por que não estava tendo? Porque eles estavam do lado de fora, porque ninguém ouvia ele bater, porque ninguém abria a porta, porque a igreja estava fria. Às vezes nós estamos frios porque nós não deixamos o relacionamento acontecer. Nós abrimos a porta, nós deixamos ele entrar, mas você não faz com que ele participe do seu dia a dia. Você não traz ele para aquele momento de intimidade. Quem come na sua mesa? É o cara que está passando na rua qualquer? Quem senta na tua casa, na cadeira da tua sala? Quem tira o sapato para entrar na sua casa? São só aqueles que você convida. São só aqueles que você tem um relacionamento. Você não vai convidar alguém que você não queira para comer com você, para ter um relacionamento com você. Então, esse é o momento do convite, de ter um relacionamento com Ele. Mas não é fácil. Não é fácil você receber uma visita. Imagina você receber uma visita todo dia. Todo dia você recebe uma visita. Vocês têm aguentar? Eu vou botar um pouquinho. Brincadeira, não é nada a ver com essa mãe, não. Imagina uma visita todo dia. Não. Entendam? Não é nada a ver. Vocês estão rindo? Gente,
A Isabel faz parte da minha família, por exemplo. Só para quebrar o clima. Mas imagina você ter um casal que você, sei lá, você convive aqui na igreja e você fala assim, olha, vai na minha casa amanhã, eu vou preparar o almoço, café da manhã, janta. E aí a pessoa vai e volta. Gente, eu penso só em uma refeição, talvez a janta. E aí você faz aquele prato especial todas as noites para receber aquela pessoa. Todas as noites. Gente, vai ter uma hora que cansa. Vai ter uma hora que, sabe, a gente, né, de vez em quando a gente recebe pessoas que ficam na nossa casa aqui no Brasil, é muito legal, mas quando a pessoa embora, a gente fala, é cansativo, porque a gente gosta de dar o nosso melhor. A gente não fala assim, ó, acorda aí qualquer hora, pega a geladeira, faz aí o leite, põe no micro-ondas. Não, a gente acorda antes, a gente põe as pratos, a gente faz. É natural. Você gosta de receber bem alguém, você gosta de receber bem. Gente, mas Jesus, Ele quer ter um relacionamento todo dia. Aí a pergunta que eu te faço, você está disposto? Você está disposta a, de fato, tratá-lo como uma visita diária, tratá-lo como uma pessoa que quer um relacionamento contigo? Se não tem problema, deixe ele do lado de fora. Deixe ele bater na porta e você não abre. Ou então chame ele para dentro, mas é o seguinte, quando ele chegar ali, você vai fazer outra coisa. Ele está ali, esperando você ter relacionamento com ele, mas estou cansado. Eu não consigo manter essa constância dessa vida cristã. Eu não consigo ter um relacionamento com ele, porque é muito difícil. Como nós falamos aqui na peça, a resposta está dada. Fizemos uma peça aqui para os jovens que fala sobre essa questão de decisão. E ali, a peça ela dizia sobre uma menina que convidava Deus para sentar na cadeira, para tomar as decisões por ele, mas ela sempre tomava a decisão. E aí depois, no final, Jesus fala assim, mas é difícil, vai ser você ou vai ser eu que vai tomar as decisões? Eu não consigo responder. Jesus fala, a resposta não é fácil. Se fosse fácil, gente, essa igreja estaria cheia de gente. Se fosse fácil, você sairia na rua e falaria de Jesus e todo mundo estaria só dando glória. Só iria sair, era crente para todo lado. Não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque no versículo 21, olha a sequência aqui. Ao que vencer. Gente, vai ter gente aqui. É duro dizer isso. É duro dizer. Mas vai ter ao que vencer. Mas tem aqueles que não vão vencer. Que não é fácil. Não é fácil você preparar aquele café da manhã para Jesus todos os dias quando você acorda. Não é fácil você acordar e pegar a Bíblia todos os dias e ler antes de você dar o seu primeiro passo. Não é fácil você deixar a Bíblia fechada, mas pelo menos com o olho fechado, antes de você levantar, falar, Deus, eu quero consagrar agora o meu dia. Não é fácil quando você está no seu trabalho e você fala assim, Deus, eu vou fazer o meu melhor por você. Não é fácil quando você volta para casa um dia cansado e você quer ter um momento de comunhão com a minha família. Não é fácil. Porque ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A Odisseia estava dentro da igreja, com ar-condicionado, telão de LED, com cadeiras confortáveis, com massagem nos pés, que uma igreja rica tinha tudo, mas não tinha o principal. Deus estava do lado de fora, batendo. O que significa isso? Ele não desiste. Ele continua lá, batendo. Ao que vencer. Eu quero ilustrar uma parte. Alguém já comecei eu queria que vocês colocassem no livro de Lucas, no capítulo 15.
Parábola do filho pródigo. Nossa, de novo essa parábola. Pois é. Vamos lá, ler o versículo dessa palavra. Bom, vocês conhecem essa passagem, né? O filho pródigo, ele pede tudo do pai, vai embora, com todas as bênçãos, toda a herança, vive a vida louca dele lá, e aí ele reconhece que estava tudo errado, que perdeu tudo, e aí ele volta. Aí o pai dele está lá, esperando ele, de braços abertos, meu filho voltou. E aí então, eles preparam aquele novilho e fazem uma festa. Mas tem um detalhe. Tem aquele irmão que não estava conformado com aquilo. Aquele irmão que fazia tudo certinho. Mas aí chegou aquele outro filho e aí deu uma confusão danada e aí não estava legal ali, naquela situação. Onde está aqui? No versículo 25, no 15 e 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou. Ele não queria entrar. E aí no versículo 29 diz o seguinte: e saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Vamos parar um pouquinho aqui. Entender o que está acontecendo. Existe uma pessoa que está do lado de fora, vendo uma celebração que ocorre do lado de dentro. Só que ele não está lá fora, sozinho. Porque quando ele está lá fora, o Pai tem a sensibilidade de sair do seu trono, de sair da sua glória, de sair da sua majestade, se faz carne, habita no meio de vós, vive uma vida como nós, sofre o que tem que sofrer, vê o filho sofrendo e diz: rogo-lhe que venha para dentro, rogo-lhe que saia dessa vida que você está achando de tristeza, de amargura. Eu insisto, venha para dentro. Nessa passagem do filho pródigo, a gente não sabe o que aconteceu com esse filho na sequência, porque não diz aqui, não conclui se ele entrou ou se ele não entrou. Mas uma coisa que deixa muito claro é que essa decisão é individual. Isso fica em aberto, porque a gente não sabe o que aconteceu, porque isso depende de cada um. A pergunta que eu te faço é: onde você quer estar? Você quer estar do lado de dentro, com Jesus batendo do lado de fora? Ou você quer estar do lado de fora e Jesus falando: vem para dentro? E você não sabe para onde vai. Porque aqui não diz onde vai. Qual é a sua decisão? O que você quer fazer? Você tem que tomar uma decisão, gente. Nós temos que tomar uma decisão. Você quer estar aonde no relacionamento com Ele? Celebrando com Ele, dentro da casa do Pai? Ou você quer estar na casa do Pai, mas sem Ele estar dentro de você? Porque tanto em Apocalipse quanto aqui em Lucas, não diz ao que venceu. Então não se sabe se ali conclui para a Laodiceia. Então, Laodiceia, você abriu e entrou, ele deixa isso em aberto. Porque é uma decisão que você tem que tomar, que eu tenho que tomar todos os dias. Você quer ou não quer ter um relacionamento com ele? Você quer ou não quer convidar ele para viver contigo todos os dias? Você que vai dizer. Você que vai ter que responder isso. Quando você estiver passando por uma dificuldade, pergunta assim: onde eu quero estar? Do lado de dentro sem Deus? Ou do lado de fora
olhando para tudo que está acontecendo lá dentro? Como espectador? Ou uma vida hipócrita de falsidade, achando que você tem Deus, mas Deus realmente está bem longe de você, está lá do lado de fora, batendo. Essa atitude de você tomar uma decisão, de você escolher onde você quer, eu creio que Deus não trata isso como as pessoas dizem que Ele está do lado de fora. Eu já dei alguns exemplos da Bíblia sobre essa questão, sobre a repreensão do que fala em Apocalipse. Mas pense uma coisa comigo. Quando Deus quer, Ele não vai ficar batendo na porta e pensando. Não vai. Porque Ele é soberano. Quando Deus quer, Ele não vai esperar a sua atitude para alguma coisa acontecer. Para de achar que você é o centro das atenções. Ah, tá. Mas Deus é um Deus de amor? Sim, é um Deus de amor. Mas porque Ele te ama, te repreende. Diz ali, está falando isso no Apocalipse. Tinha um homem que estava andando com sangue nos olhos. Esse homem, ele queria matar os cristãos. Ele queria matar, trucidar eles. E ele estava com sangue nos olhos. Aí eu te pergunto, quando você está com sangue nos olhos, querendo matar, onde está Deus ali naquele momento? Não dá. Não dá. Você está agindo por você mesmo, tá? Querendo matar, com a flecha na mão, com a arma quase atirando, uma faca já com sangue pingando, que você acabou de matar um monte de cristão, mas você é Paulo. Paulo não estava numa igreja orando, vem Senhor, venha sobre mim. Não, ele não estava. Ele estava a caminho de Damasco, pegando umas cartas para matar mais. Aí eu te pergunto, Deus chegou para Paulo como? Um trovão, uma voz. Deus invadiu a vida de Paulo. Deus chutou a porta de Paulo. Deus não ficou batendo. Alô, oi. Deus arrombou o coração daquele homem, porque Deus tinha um propósito. Você pode escolher que momento que você quer que Deus faça isso, ou você pode tomar uma decisão e deixar Deus habitar em você, deixar abrir a porta, ter um relacionamento com Ele. Ou, se você quiser, pode ter a experiência de Paulo. Aí você decide. Se você quer que Deus venha com tudo, te derrube do cavalo, e venha com um trovão, uma voz dos céus, te deixe cego. Paulo não estava pedindo a Deus ali, gente. Vocês pararam para pensar nisso? Paulo não estava orando para se converter. Deus é soberano para tomar as decisões dele, porque Deus tinha um propósito para realizar através da vida de Paulo. A pergunta é, você quer que Deus realize um propósito através da sua vida? Como você vai reagir? Você vai ficar aqui no filho pródigo do lado de fora reclamando, vendo tudo acontecendo lá dentro? O Pai vai até você, clama, rogo-te que entre, e participe comigo. Ou você vai abrir a porta, você vai ouvir, ele vai entrar, mas você não vai ceiar com ele, você não vai ter relacionamento. Atos 9, versículo 1 em diante. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte, ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele estava ali, cheirando sangue, com ódio, para matar, para trucidar os cristãos. E pediu-lhes cartas para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres. Ele queria matar todo mundo, homem, mulher, não importa. E os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Parece um trovão aqui, né? E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era um trovão, era algo poderoso, era Jesus arrebentando ali a porta de Paulo.
mudando a vida dele de uma hora para outra. Um homem cheio de sangue, com sangue nos olhos, querendo matar, querendo trucidar. Não estava batendo ali no papo. Por que me persegues? Uma palavra dura. Mas eu te amo, Paulo. Venha. Por que você está fazendo isso? Por que você está pecando? Por que você mata os cristãos? É uma palavra de confronto para Paulo. Assim como na Apocalipse. É uma palavra de confronto. Eu repreendo aqueles que amam. E ele disse: quem é, Senhor? Ele já entendia que quem estava falando com ele era o Senhor. E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E aí, Paulo, tremendo de medo, atônito, tremendo de medo, estava apavorado. Ele não estava numa igreja onde as pessoas perguntam: quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão, vem aqui na frente. E você chora com aquela emoção e tudo mais. Já imaginou você aceitar Jesus? Tremendo de medo. Tremendo de medo. Tamanho é o poderio de Deus. A gente não precisa pensar por isso. A gente está lendo uma história, a gente sabe o que acontece com Paulo, a gente sabe tudo o que aconteceu. Eu não estou aqui falando isso para que você fique tremendo de medo de Deus, mas eu seria hipócrita se eu não colocasse uma palavra aqui na frente para repreender aqueles que amam, como diz a palavra de Deus. Se você tem vivido uma vida onde você não está trazendo Deus para ter um relacionamento com você, se você está deixando Deus do lado de fora, que nem a Laodiceia, para com isso, gente. A gente não sabe, é nesse momento que nós vamos estar aqui, a gente não sabe se Deus pode voltar agora. Não brinque com a palavra de Deus, não brinque com isso não é brincadeira. Talvez agora você possa estar aqui em Paulo tremendo de medo. Talvez agora você esteja pensando: e agora? Ferrou tudo. Mas não é isso que Deus tem reservado para aqueles que amam. Que há o que vencer. Há o que vencer. Versículo 21, lá no 3 de Apocalipse. Lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Deus me repreende aquilo que eu amo. Eu te pergunto: você ama a Deus? Responde você mesmo, livre você. Não precisa verbalizar isso. Todo mundo aqui ama Deus. Uma pergunta retórica. Você ama Deus? Então deixe que eu te diga. Não estou falando da minha palavra aqui, do que eu estou dizendo aqui nesse momento. Deixe de te repreender quando você busca a Bíblia, quando você lê a palavra na sua casa, quando você sofre uma repreensão de Deus, quando Deus fala com você e você fica tremendo de medo, que nem Paulo. Quem foi Paulo depois? Quem foi Paulo depois de tudo isso? Gente, para de protelar aquela decisão que você precisa tomar, para parar de ter uma vida que está te consumindo. Eis que estou à porta e bato. Deus está trazendo uma palavra de mudança. De mudança de posicionamento, de postura. O filho pródigo chegou, estavam celebrando. Ao que vencer, vão ter aqueles que não vão vencer, que vão ficar do lado de fora. Deus, a vida inteira falou: entra na minha casa, entra. Nós estamos celebrando, vidas estão sendo convertidas, vidas estão sendo mudadas, vidas estão sendo transformadas. Existe uma celebração acontecendo. Ao que vencer, veja, saia de fora, venha para dentro. Se preciso for, eu vou fazer aquilo com Paulo. Eu vou ter uma palavra dura. Talvez te derrube do cavalo, talvez te deixe cego. Mas eu te garanto,
você vai vencer. Se você entrar em um relacionamento genuíno, mas para de desistir. Para de desistir de tomar as suas decisões. Coloque as decisões de Deus em primeiro lugar em todas as situações das nossas vidas. Eu escolhi um louvor para tocar no final, porque eu acredito que Deus sempre vai falar. Ele vai falar com você de maneira especial. Não tem um louvor aqui que vai conectar com essa palavra. Vou colocar qualquer um louvor assim, que eu não tocar aqui. Eu garanto para você, gente. Não é fácil, mas existe uma recompensa ao que vencer. Não é fácil você receber uma visita todos os dias e recebê-la de verdade. Você está atento aos passos que ele está tirando. Você está atento ao carro que está se aproximando. E você está preparando o caminho. Você está ajustando cada detalhe para poder chegar na sua casa. Você tem um relacionamento comigo todos os dias. Mas você precisa tomar uma posição. Talvez você precisa cair do cavalo. Talvez você precisa pular do cavalo. Ou talvez você precise ser que nem aquele filho que estava rebelde, mas que simplesmente, talvez ele tenha aceitado o convite do pai para entrar. A gente não sabe. A gente não tem essa conclusão no livro da Bíblia. A gente não sabe. Quando Jesus está falando aqui, ele está falando dos fariseus. Aquelas parábolas, as 3 parábolas, elas estão sendo contadas pelos fariseus. E Jesus estava com os publicanos e pecadores, comendo com eles. E aí os fariseus falam, como é que ele pode estar com esses pecadores? E aí Jesus, não diz a Bíblia, mas Jesus começa a falar para os fariseus. Não dá para saber se eles estavam dentro de algum lugar. Jesus vai até a parte de fora e fala para os fariseus. Mas das duas, eles estavam numa praça, no ambiente público, que isso é possível, ou eles estavam num lugar fechado. Mas pelo fato dos fariseus não se misturaram com os pecadores e os republicanos, com certeza eles não estavam no mesmo espaço junto. Talvez Jesus tenha saído, tenha ido para fora, tenha falado com aqueles fariseus do lado de fora. E aquelas 3 parábolas finalizam com essa parábola do filho pródigo, onde ele fala, onde o filho diz, está ali bravo e o pai diz, entra. Jesus talvez estivesse ali falando para aqueles fariseus lá de fora, falando para eles tudo isso, eles não precisam entrar, participar juntos com os publicanos e os pecadores. A gente não sabe. Mas uma coisa que a gente sabe é que a gente precisa tomar uma decisão. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor Deus, porque nós sabemos que o Senhor repreende aqueles que os amam. E nós estamos aqui, Pai, como filhos, como servos do Senhor, talvez nos comportando como o filho que ficou chateado com aquela celebração, com aquele momento de intimidade que o pai estava tendo com o outro filho. Mas, quando nós não sabemos o final da história, nós podemos saber que a nossa história pode terminar diferente. Nós podemos, Pai, tomar a decisão de entrar e participar da festa. Nós podemos tomar a decisão de abrir a porta e deixar o Senhor entrar e ter um relacionamento conosco. Nós podemos tomar a decisão de estar vivendo uma vida com o Senhor genuinamente após uma conversão, após o Senhor entrar e cegar os nossos olhos e derrubar-nos do cavalo e mudarmos as nossas atitudes. Mas isso é uma atitude e uma decisão pessoal. Senhor Deus, eu oro nessa manhã para que cada um aqui tome a sua decisão. Que quando a dificuldade vier, que quando a luta chegar, cada um aqui possa saber responder a essa situação, possa saber
de participar, de ser daqueles que vão vencer, por mais difícil que possa ser, por mais terrível que nós somos, como Paulo era. Paulo tomou uma decisão, e ele ouviu a voz de Deus. Ele foi até a casa daquele homem, e aí os olhos dele se abriram. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada vida que está aqui nesta manhã, para que cada um aqui possa ter os seus olhos abertos, para que cada um aqui possa abrir a porta e fazer com que Deus faça um relacionamento genuíno com cada um, Pai. Senhor, em nome de Jesus, tira todas as escamas, tira todos os medos, as preocupações, que as dificuldades, Pai, não sejam maiores do que a Tua voz, não sejam maiores do que o relacionamento que nós vamos criar, que nós vamos ter com o Senhor. Por isso, Pai, que a partir de hoje nós possamos responder de maneira diferente quando nós estivermos passando por um momento difícil, e nós possamos deixar Jesus entrar. Se em algum momento nós deixamos Jesus do lado de fora, que esse momento possa fazer com que nós abrimos a nossa porta e deixamos Ele ceando e participando conosco das nossas decisões, da nossa vida, do nosso caminhar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, como nós não sabemos o final da história do filho pródigo, daquele outro filho, nós sabemos que podemos tomar a nossa decisão hoje. E em nome de Jesus, que possamos viver uma vida genuína, não como aquela igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, próspera, mas era vazia da sua presença. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós aceitamos o Senhor como o único e verdadeiro Salvador, mas aceitamos isso com as nossas atitudes diárias, quando nós negamos a nós mesmos e deixamos Deus habitar através das nossas decisões. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Temos alguns recados aqui.